Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. Hoje vamos falar muito do Cruzeirão da Massa, né? O Cruzeiro treinando, visando as próximas competições. Joga nesse final de semana. Vamos falar do primeiro campeonato da Areninha aqui no Barro Preto. Começa no outro final de semana, dia 24, tem primeira rodada. A gente vai atualizar essa competição. Vamos falar do Terrão. A gente já conhece um time que está nas semifinais. Nesse final de semana vai sair outro. E no outro final de semana a gente vai conhecer os outros dois. Copas da Regina tem rodada. Vamos falar também dessa competição. Copa Regional da Lagoa do Serrote. 2 jogos, né? Então a gente já conhece 2 times também lá semifinalistas. E nesse final de semana a gente vai conhecer os outros 2. Copa Society, lá da Arena Juremal, do amigo Kleber Carneiro, rodado nesse final de semana também, Juan, para a gente conhecer os últimos classificados e daí para o mata-mata. Lá tem final definida, Juan, dia 21 de setembro é a final lá na Arena Juremal. Copa Alves Ferreira, mais uma rodada, né, mais final de semana com jogos. E nós vamos falar também de futebol brasileiro. O destaque é a Série A, mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro e nada mais, nada menos do que Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, o mando é do Botafogo. Vamos falar, lógico, também do Palmeiras. O Palmeiras que joga um clássico, né, contra a equipe do São Paulo. Vamos falar de Libertadores, meio de semana, de Libertadores, resultados, né? A gente já tem alguns times saíram com vantagem. A gente pode dizer que já tem time que já está garantido, outros vão ter dificuldade. Vamos falar da vitória do Flamengo. Acredito que vitória magra, né? O torcedor do Flamengo esperava mais 2-0. Vamos ver o que acontece no jogo da volta. E vamos falar da Sul-Americana também. Teve jogos de ida. Ainda do futebol brasileiro, Série B. A gente vai atualizar mais uma rodada iniciando hoje. Aliás, iniciou ontem essa rodada. Vamos falar do Ceará Sporting Clube, a Série B, que tem o Santos na liderança dessa competição. A Série D, a gente vai conhecer os times que passam para as quartas de finais. Então, quem classificar nesse final de semana, fica faltando ainda apenas um mata-mata para a gente conhecer os times que irão para a terceira divisão. Futebol europeu, a gente vai falar, começou, graças a Deus, a Premier League começou, os principais campeonatos começando nesse final de semana, principalmente a Premier League, a Série A Team, La Liga, né, começou na quinta-feira, tá certo? Então a gente vai atualizar tudo, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, mas às segundas-feiras a gente está fazendo um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos na Areninha. E nas sextas-feiras, né, quando não tem jogo na Areninha, a gente faz horário normal, 7 horas. Hoje, como tem futebol na Areninha, então a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, tá certo? Então, nosso programa, como eu falei, acontece às segundas e sextas-feiras. Tem o apoio do canal Ceará Flá 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. No início do programa, já trazia o boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai justamente para o início das competições europeias, os campeonatos em si. Alguns começaram por Copas, como por exemplo na Alemanha e na Itália, também as segundas divisões começando, mas em especial para a primeira divisão, que a gente teve o início da Liga Portugal já, da Liga Espanhola, da Liga Italiana vamos ter também, e em especial para a Premier League, o maior campeonato de clubes do mundo, onde o Manchester United venceu o Fulham, e em breve também teremos as 3 principais competições da Europa, Champions, Liga Europa e Conference League, que já estão na última fase das qualificatórias, e aí a gente vai separar os homens dos meninos quando chegar a fase de grupos e, por fim, os playoffs para decidir os campeões europeus deste ano. Pois é, Juan, falar em europeus, né, a gente vai também atualizar Copa da Inglaterra. Vamos atualizar também os times, né, que farão o último mata-mata para a gente iniciar a fase de grupo. Juan, agora não é Liga dos Campeões, é Super Liga dos Campeões, né? Sensacional, é a Super Champions, né? Então já começa, Juan, no mês de agosto, finalzinho, última semana de agosto. Não, exatamente. No último final de semana de agosto, Juan, é o sorteio, tá certo? Nas próximas 2 quartas, no meio de semana, vai ter o último mata-mata
Aí tem o sorteio na última semana e no início de setembro começa essa grande competição. Só clássico, Juan. Agora a fase de grupo tem mais jogos. E descartamos a possibilidade de ter um Celtic Rangers. Pois é, Juan. Então, Juan, o nosso programa ele é conhecido com muita informação e pouca enrolação, então a gente vai direto às notícias. Vamos começar falando do Cruzeiro, o Cruzeiro treinando na Areninha, visando as próximas competições. E no outro final de semana, Juan, também conhecido como dia 24, sábado dia 24, tem a abertura do primeiro campeonato aqui na Areninha do Barro Preto. A organização é do Elvis e do Dedé. E o jogo de abertura, Juan. Quem faz o jogo de abertura, o Juan vai atualizar o jogo e o horário, lembrando, Juan, que são dois jogos que vai acontecer no dia 24, já tem jogo marcado também para o dia 31, e todos, quando for saindo os jogos, né, de forma paulatina, a gente vai sempre estar divulgando aqui, e nos programas de segunda-feira, a gente vai trazer os resultados. É justamente o primeiro jogo, que é sábado, dia 24, às 6 horas da noite, Cruzeiro do Barro Preto contra o União Esporte Clube. Exatamente, João, esse grupo que ainda tem o Barcelona da Fazenda Nova, tá aí, abertura, Cruzeirão da Massa, contra a equipe do Novo União. O Novo União é ali da Alvação. E às 19 horas, outro jogo. É Teto Solar contra o Futebol Entre Amigos. Futebol Entre Amigos, tá aí, 2 jogão de bola para abertura desse campeonato aqui na Areninha, aqui no Barro Preto, né? O campeonato organizado pelo compadre Elvis e também pelo Dedé. E no dia 31, Juan, também tem jogos, né? Então a gente vai trazer os jogos no dia 24, os jogos de abertura, como a gente já falou, o Cruzeiro contra a equipe do Novo União e a equipe do Teto Solar. O Teto Solar é do padre João Paulo. O padre João Paulo é o presidente, contra o Futebol Entre Amigos. 2 grandes jogos de bola, jogão de bola. E no dia 31, Juan, 2 jogões, e o Juan vai atualizar. É o Clube do Vaqueiro contra o Frescurinha e o Barra de Ingá contra o Street Car. Juan, esse time do Clube do Vaqueiro é do Ronaldo, né? O Ronaldo, filho do seu Bia, é o presidente desse time. E o Frescurinha são os meninos da Lagoa do Serrote, viu? Então, o jogo das 18 horas, dia 31, sábado, dia 31. E esse Barras do Ingá, né? Ali da Ingá, e o Street Car é do Padre Alain, né? O Padre Alain é o presidente. Então, 2 grandes jogos também no dia 31. No início do programa, vamos mandar uma boa noite, um abraço para o meu amigo Hernandes, que está participando da Copa da Arena Juremal, né? Foi a goleada do futebol amador. A principal goleada aconteceu no final de semana, 15-2. Então, um abraço aí para o Hernandes, para toda a família do Hernandes. Mandar um abraço também para o Padre Ivani em Sobral, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, para a comadre Cássia e também para as crianças. Aqui no Barro Preto, mandar um abraço para o Gerardo, para a Lidiane, para a tia Maria, para o Heraldo, todos de casa. O tio Gerardo, que faz parte do treino dos veteranos, né? Nas quartas e nas segundas-feiras, a gente sempre bate uma bolinha na Areninha. E o tio Gerardo, graças a Deus, está fazendo parte, né? Passou um período sem possibilidade de jogar, mas voltou, graças a Deus, está batendo uma bolinha justamente com a gente. Tá certo? Então, estou aí passado a limpo. Primeiro campeonato da Areninha, começando dia 24. No Terrão, onde infelizmente o Cruzeiro foi eliminado, Juan, no final de semana passado, a gente tem um jogão de bola. Esse jogo que terá cobertura total da TV FP Esporte. Amanhã Benarte estará, até nós iríamos participar, mas por conta de... nós não vamos, né? A gente vai ficar em casa. Amanhã não dá para a gente fazer esse jogo, mas o Bena estará mostrando a TV FP Esporte. Jogão de bola. Quem joga amanhã, Juan? Exatamente, que é o jogo da Portuguesa, que é o jogo da Portuguesa contra o Náutico. Vamos ter clássico no Terrão, né? Juan, isso na categoria principal. Nos aspirantes, é a Portuguesa contra o São Paulo da Baixa Fria. Tá aí, jogão de bola. Vou dar um abraço para o Yarles Cordeiro, ele que é o organizador dessa grande competição. É o Terrão, né? O Terrão que tá terminando, né, Juan? Está terminando essa fase. Aliás, nesse final de semana a gente conhece o segundo classificado e depois só tem mais 2 jogos. 2 jogos para a gente ir para as semifinais e a grande final dessa grande competição organizada pelo meu amigo Yarles Cordeiro, como eu falei, cobertura total da TV FP Esporte. Tá certo, Juan? Então, agora vamos falar da Copa Zé Regino. Um abraço
pro Joelzinho, Juan. Joelzinho é o organizador dessa competição. E tem jogo nesse final de semana, amanhã, a partir das 14 horas, na Arena Antônio Mazenir Lima, em Riacho das Flores, mais uma rodada. Real Madrid do Pedregal contra o São Paulo do Parapuí. Jogo do sábado. No domingo a gente vai ter o Baixada contra o Juventus da Mutuca. Tá aí 2 grandes jogos. Mandar um abraço aí pra galera de Riacho das Flores, Joelzinho, né, que é o organizador. Tá certo, Anzinho? O Cruzeirão da Massa, a gente falou no início do Cruzeiro, treinando, visando as competições, porque o Cruzeiro estará em campo amanhã. Amanhã tem segunda Copa Society na Arena Juremal. Mandar um abraço pro meu amigo Kleber Carneiro e também pro Ivanaldo, que são os promoventes dessa grande competição. E amanhã 2 jogos vão aí. Me parece, Juan, segundo informações, são os últimos 2 jogos da primeira fase para aí começar o mata-mata, essa competição que tem data de encerramento. 21 de setembro é a grande final, já vai começar o mata-mata. E o Cruzeirão joga pelo empate, né? Perdeu o primeiro jogo, Juan, mas era um grupo de 3, o outro adversário do Cruzeiro, esse Fluminense, ele acabou sendo goleado também. Então, no número de gols negativo, o Cruzeiro está melhor classificado, então joga pelo empate para passar para a próxima fase, então classificam 2. Quem joga amanhã às 17 horas, aliás, amanhã de 17 às 16 horas, e tem também os jogos das 18 horas. Pois é, primeiro jogo, como já foi dito, é o Cruzeiro do Barro Preto contra o Fluminense Esporte Clube do Riacho Fundo. E às 18 horas, PSV de Alagoas de Serrote contra o PSG de Caxias. Não confunda, é PSV e o PSG. Tá aí, Juan, grandes jogos amanhã lá na Arena Juremal, no Chinelo. Juan. Falar no Cruzeiro, Juan, um Cruzeiro que abdicou. O Cruzeiro saiu, o Cruzeiro não vai participar da Copa Alves Ferreira. Tinha jogo marcado para amanhã, mas a galera do Cruzeiro pediu para adiar, eles não adiaram, e por conta do jogo lá na Arena Juremal, essa competição que já tinha começado, o Cruzeiro já gastou dinheiro com inscrição lá, e já fez um jogo, então achou melhor abrir mão do Melado, não vai jogar lá na Copa Alves Ferreira, que tinha 2 jogos marcados, com a desistência do Cruzeiro, só vai ter o jogo do domingo. Então o Cruzeiro está fora, e por conta da desistência do Cruzeiro, o Cruzeiro está punido. Até 2027 não pode jogar a Copa Alves Ferreira. Tá aí. A galera do Cruzeiro achou melhor investir, achou melhor jogar apenas a Copa Society lá na Arena Juremal. Vamos desejar boa sorte aos meninos, que eles possam ganhar amanhã, Rua, e ir em frente, né, ir para o mata-mata. Quem sabe chegar no grande final, pois tem grandes equipes lá na competição do meu amigo Kleber Carneiro. Tá certo, Juan? E para finalizar o futebol amador, Juan, a gente tem, nesse final de semana, dia 18, né? Dia 18, 2 jogos. Aliás, Juan, eu falei que eram os 2 jogos nesse final de semana, mas só tem um jogo, né? Só um jogo, o outro jogo não foi marcado ainda. Já tem 2 times classificados para as semifinais. Amanhã sai mais um, porque amanhã não, só dia 18, domingo dia 18, o São Paulo do São Bento, Juan. O Juan vai atualizar quem joga, lembrando que o São Paulo está com 2 quadros. Pois é, todos os times até agora com os 2 quadros, inclusive o que passou recentemente, o São Bento vai jogar contra o Santana, esse no aspirante, e contra o CRB da Boa Vista no principal, que são, até então eram os únicos que não tinham passado com 2 quadros. Tá aí, mandar um abraço para meu amigo Albeci Ripardo, ele que é Relações Públicas, de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote, sempre nos mantém atualizados sobre essa competição. Ô Juan, futebol profissional, o destaque é a Série B do futebol brasileiro. O Juan vai atualizar os jogos, Juan, que já está em curso a 21ª rodada, teve jogo ontem, e resultado surpreendente. E na segunda-feira, Juan, teve o jogo do Ceará Sporting Clube e o jogo do Guarani, para completar a rodada número 20. Antes que o Juan dê os resultados, lamentar a atuação do Wagner Magalhães, operou o Ceará Sporting Clube, deu 2 pênaltis, os 2 pênaltis não aconteceram, e mesmo sem acontecer, no primeiro pênalti o Tadeu foi bater e acabou tendo 2 toques, não voltou. No segundo pênalti foi falta em cima do jogador do Ceará, o VAR não chamou. Uma situação muito complicada, me parece, rapaz, eu acho que se for investigar isso daí, tem esquema, aquele jogo ali foi muito estranho, e sem falar, Juan, da incompetência
desse Wagner Magalhães. Esse cara é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Quem lembra, em 2018, na final, acho que 2018, na final da Copa do Brasil, 2018, 2017, não me lembro o nome agora, não lembro o ano agora. O Corinthians estava numa final com o Cruzeiro já tinha ganho o jogo em casa, estava ganhando do Corinthians e ele inventou um pênalti para o Corinthians e colocou o Corinthians na decisão. No final, a Arrascaeta acabou fazendo o gol e sacramentando o título do Cruzeiro. Mas esse cara é muito ruim, só faz lambança e mesmo assim é escalado para grandes jogos. Esse Wagner Magalhães, árbitro carioca, péssimo árbitro, e me parece que é um mau caráter. Aquilo que ele fez com o Ceará Sporting Clube mostra que é um mau caratismo sem precedente. Então, o Juan vai atualizar o jogo da 21ª rodada e os dois jogos que fecharam a rodada número 20. Já já a gente traz a classificação. O Ceará, que estava bem, fez um bom primeiro tempo, mas foi garfado, de forma na mão grande. Aqui pode dizer que foi na mão grande, roubaram o Ceará Sporting Clube. Pois é, e o Guarani fez 2-0 no Vila Nova e o Goiás 2-1 no Ceará, ou melhor, arbitragem 2, Ceará 1. E começou a 21ª rodada com resultado surpreendente aqui. O Ituano, que não ganha de ninguém, foi lá em Ponta Grossa e bateu o Operário. 2-1, exatamente, abrindo a rodada de número 21. O Juanzinho, lembrando ainda esse jogo do Ceará Sporting Clube, o destaque foi o goleiro Tadeu. O Tadeu fez 2 gols, os 2 gols de penalidade. O Tadeu não tem culpa nenhuma, né? O juiz marcou, ele foi lá, bateu e fez, né? Então o Tadeu foi o destaque da equipe do Goiás. Ele que falhou no primeiro gol, tinha tudo para ser vilão, mas acabou no final sendo o herói desse jogo, onde teve o bananão que foi esse o senhor Wagner Magalhães. O Juanzinho, com isso o Santos é o líder com 37 pontos, o Novo Horizontino é o segundo, o terceiro é o Mirassol e o quarto é o Guarani. Então é o G4, aliás, o América Mineiro. Você já ia metendo mais um paulista na zona. O Sport na 5ª colocação com 2 jogos a menos, tá certo? A equipe do Vila Nova é o 6º, o Ceará é o 7º, o Operário é o 8º, o Goiás é o 9º, com jogo a menos, o Avaí é o 10º, Ponte Preta 11º, o 12º é o CRB, com jogo a menos, o Amazonas é o 13º também com jogo a menos, o Coxa é o 14º, o Paysandu é o 15º, o 16º é o Botafogo, o Ituano, Juan, já aparece ali na porta para sair da zona da degola, né? Já tem um jogo a mais, mas aparece ali na 17ª, o 18º é a Chapecoense, 19º a equipe do Brusque e o Guarani, né? O Guarani vem 2 jogos bons, Juan, jogou bem com o Ceará Sporting Clube e jogou bem contra o Vila Nova, acabou ganhando esse jogo. O Guarani já está ali com 14 pontos, é muito difícil a situação do Guarani, 14 para 22, 8 pontos para sair da zona da degola, é realmente muito difícil, mas mostrou um bom futebol, principalmente nesses últimos 2 jogos. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo, rapaz, o meu amigo Reis Pereira, gente da melhor qualidade, torcedor do Flamengo. Sim, a bruxa tá solta lá pros lados do Ninho do Urubu. Pedro e Gabigol têm lesões confirmadas e só voltam a jogar em setembro. Significa dizer que os 2 jogadores estão fora do jogo decisivo contra o Bolívar na próxima quinta-feira. Tá aí. Notícia em primeira mão, porque eu realmente estava precisando saber, então o Reginho trazendo essa informação aí. Infelizmente, Pedro e Gabigol só voltam em setembro e o Flamengo, né, vai com Carlinhos nesse jogo decisivo, o principal jogo do ano, próxima quinta-feira, lá na Bolívia. Já já a gente fala de Libertadores da América. Antes o Juan vai trazer o restante da rodada número 21. O destaque é o Ceará Sporting Clube, amanhã às 5 da tarde, enfrentando o bom time do Mirassol, e o Ceará tem que vencer para se aproximar ali do G4. A Ponte Preta com o Goiás, o Vila Nova com o Sport, o Novo Horizontino com o América Mineiro, a Chapecoense com o Guarani, o Avaí, o Santos com o Avaí, o Ceará com o Mirassol, que é um dos times mais competentes dessa Série B, o Amazonas com o CRB, o Brusque com o Coritiba e o Botafogo de Ribeirão Preto com a equipe do Paysandu. Tá aí, Juan, a Série B do futebol brasileiro. A Série A, Juan, o Internacional tem muitos jogos atrasados e ele fez então fazia muitos jogos, 12 jogos que o Inter não ganhou, saiu perdendo, teve forças, Juan, para atualizar esse jogo, valendo pela 6ª rodada, Juan.
Pois é, o Inter que fez 2-1 no Juventude, que era o melhor time do Rio Grande do Sul nesse momento do Brasileirão. E o Inter ultrapassou o Juventude e também ultrapassou seu rival Grêmio. Juan, 2-1 para a equipe do Inter. O Botafogo é líder com 43 pontos. O Fortaleza aparece na segunda colocação. O Flamengo é o terceiro. O Palmeiras é o quarto. O São Paulo é o quinto. O Cruzeiro é o sexto. O Bahia é o sétimo. O Atlético Paranaense em oitavo. O Atlético Mineiro é o nono. O Vasco na 10ª colocação. O 11º Red Bull Bragantino. O Internacional já é o 12º, aparecendo ali, Juan, dentro da zona da Sul-Americana, né? O Juventude caiu para 13º, o Grêmio 14º, o Criciúma 15º, o 16º é o Vitória. Dentro da zona da degola, numa situação muito complicada, é o Corinthians, né? O Fluminense é o 18º, o Cuiabá o 19º. Acredito, eu me arrisco a dizer que dessa vez o Cuiabá não escapa. E já na Série B, não matematicamente, mas acredito que não tenha força para escapar, é a equipe do Atlético Goianiense, que não ganha de absolutamente ninguém, é só trocando de treinador. A rodada, Juan, rodada de número 23, o destaque é 2 clássicos, né? O líder Botafogo enfrenta o 3º colocado Flamengo e o 4º colocado Palmeiras enfrenta o 5º colocado São Paulo. Daí grandes jogos valendo pela rodada de número 23. O Juan vai atualizar a rodada completa. Grêmio com Bahia, o Atlético Mineiro com Cuiabá, o Red Bull Bragantino com Fortaleza, Fluminense com o Corinthians, Palmeiras com o São Paulo, o Atlético Goianiense com o Internacional, o Criciúma com o Vasco, Botafogo com o Flamengo. Provavelmente daí sai o líder deste Brasileirão nessa rodada, o Atlético Paranaense com o Juventude e o Vitória com o Cruzeiro. Daí, Juan, só jogões valendo por mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro. A Série C, Juan, Série C pode ter rebaixamento nesse final de semana no Ferroviário. O Ferroviário joga fora, se não ganhar do Náutico. Se empatar, Juan, eu me arrisco a dizer que está rebaixado. Então, o Ferroviário tem que ganhar e mesmo ganhando, ainda corre risco de cair na última rodada. O Ferrinho, que está numa situação muito complicada. Na segunda-feira, para fechar a rodada número 17, teve 2 jogos e o Floresta perdeu a chance de encostar ali no G8, lembrando que a Série C classificam 8. Mas por incrível que pareça, esse empate com o Ipiranga foi lucro, afinal o Ipiranga está muito bem colocado. O Floresta que empatou em 2-2 e o São Paulo correu 2-2 com o ABC no jogo dos desesperados, que é só o que vai ter na próxima rodada. Nessas 2 rodadas, né? Nessa 18ª e 19ª, só 2 rodadas, a Série C, todo mundo com 17 jogos. O líder é o Belo, é o Botafogo, da Paraíba. O segundo é o Atlético, o terceiro é a Ferroviária, 4º é o São Bernardo, 5º é o Volta Redonda, 6º Ipiranga, 7º Londrina, 8º é o Figueirense. Esse é o G8 da Série C. Esses times estariam classificados se terminasse hoje. Ainda brigando, o Remo é o 9º, o Náutico é o 10º e a Tombense é 11º. Esses times, um pontinho do G4, estão brigando, querendo entrar nesse G8. Falei G4, mas nesse G8, né? Mais atrás está o Confiança, o Floresta, o ABC e o CSA, com 19 pontos, mas eles estão, Juan, 3 pontos acima do Z4 e 4 pontos do G4, do G8. Então é muito difícil a situação, muito difícil para esses times se classificarem. Então o Caxias, fora da zona da degola, tem 18 pontos, é o 16º, e dentro está o Sampaio Correia, 17º, a Aparecidense 18º, o Ferroviário 19º, e o São José já rebaixado é o 20º. O Ferroviário tem 14 pontos. O primeiro que sai tem 18. Então o Ferroviário ganhando iria a 17. Se esse povo que tem 19 empatar, já chega a 20. Seria o máximo que ele chegava. E a equipe do Caxias se ganhava a 21. Então é uma situação muito difícil. Se o Ferroviário perder, já está rebaixado. Se empatar, acredito que também volta lá da Veneza Brasileira, rebaixado. O Ferroviário, o Juan vai atualizar a rodada completa. O destaque é mais um jogo do Floresta, que se despede da sua torcida, né? Da sua torcida não, do seu mando, que o Floresta não tem torcida, né? Então, tem o seu jogo fundamental, tem que ganhar, porque senão na última rodada pode passar apuros, João. Pode passar apuros, a equipe do Florestinha
tem que pontuar nesse jogo com vitória, para não depender mais de nada. Precisamos de pelo menos um time cearense da Série C. Exatamente, cair os dois seria muito ruim. O Juan vai atualizar os resultados, aliás, os jogos da próxima rodada. Antes, eu vou mandar um abraço para Davi Rocha, um abraço para ele, boa noite para ele, toda a família dele, gente da melhor qualidade. Pois é, o Náutico com o Ferroviário, o Remo com o Londrina, Floresta com o Atlético Clube, o Ipiranga com o Sampaio Corrêa, o Caxias com o ABC, Figueirense com São José, Confiança com São Bernardo, Aparecidense com o CSA e o Tombense com o Botafogo da Paraíba. Lembrando, Juan, que depois dessa rodada só vai ficar faltando uma rodada, né? A Série D, Juan, a gente tem 8 jogos, 4 jogos sábado e 4 domingo, para a gente conhecer os 8 times classificados para a próxima fase. Daí só tem mais um mata-mata e a gente conhecer os times que sobem para a Série C. Tá certo, Anzinho? No Brasileirão Sub-20, a gente teve também rodado. Vamos atualizar os resultados. O Ceará Sporting Clube perdeu dentro de casa e está eliminado. Não tem mais chance de se classificar, entrar no G8. O Internacional 0x0 com o Fluminense, o Botafogo 3x0 no Atlético Mineiro, o Ceará perdeu de 3x1 para o América, o Cruzeiro 3x3 com o Santos, o São Paulo 1x1 com o Fortaleza, o Corinthians 3x1 no Atlético Goianiense, o Cuiabá 1x1 com o Atlético Paranaense, o Goiás 4x2 no Palmeiras, o Bragantino perdeu de 2x0 para o Flamengo e o Bahia perdeu de 2x0 para o Grêmio. Com isso o G8, o líder é o Palmeiras, o segundo é o Grêmio, o terceiro o Flamengo, o quarto o Goiás, o quinto o Atlético Paranaense, o sexto é o Cruzeiro, o sétimo o Fortaleza e o Fluminense aparece na 8ª colocação. Tem times aí com chance, ela só tem 23, só falta uma rodada, né? A gente tem o Grêmio e o Internacional com jogo a menos, né? O Flamengo também. Mas assim, a maioria dos times só falta uma rodada, então o Ceará está eliminado. O Ceará que começou bem, mas foi desandando. Exatamente. Considerando que era candidato a ser um dos últimos, até que é uma campanha de respeito. Fez uma boa campanha, mas chegou ali na 3ª colocação. Tinha times com jogos a menos, mas o Ceará beirou na 3ª colocação, mas acabou caindo de produção e não classificou. O nosso manjadinho, sub-20, teve mata-mata, né? Teve mata-mata, a gente até falou no programa passado, que o Ceará tinha ganho do Pacatuba 7x0 do primeiro time classificado. Então a gente teve mais jogos, o Ceará está classificado para as quartas de finais. Né? A gente teve mais 4 confrontos, Juan. O Ferroviário 0x0 com São Geraldo e passou nos pênaltis do Ferrinho. O Horizonte 4x0 no Santa Cruz Cearense. O Floresta 4x1 no Caucaia e o Acopiara perdeu de 2x1 para o Atlético Cearense. Ainda vai ter Tirol contra Icasa, o Juventus Cearense contra o Itapipoca e o Fortaleza contra a equipe do Iguatu para decidir os últimos 4. Os 3, né? Os 3 que vão ascender. Já tem 5 times classificados, então vai sair nesses 3 confrontos os outros 3 para a gente ir para as quartas de finais. Tem decisão, vai ter grito de campeão. No Manjadinho, 3ª divisão, é jogo único, Juan. Jogo único, os 2 times classificados. O Crato, de forma surpreendente, venceu o Limoeiro, o Sport Limoeiro fora de casa. O Quixadá, né, passou com o pé nas costas da equipe do Terrimar. Jogo no Abilhão, Juan, jogo único. Então, o Quixadá, 16 horas do domingo, enfrenta a equipe do Cratinho para ver quem é o grande campeão da 3ª divisão. Tá certo, Juan? Exatamente. Que já vai jogar com o Crato, eu acredito na vitória do time da Terra da Galinha Choca. Juanzinho, agora vamos atualizar a Copa Libertadores da América. Começou terça-feira, o Grêmio virou para cima da equipe do Fluminense. Na quarta, o Botafogo ganhou do Palmeiras. E o destaque de ontem foi o Flamengo. O Flamengo em casa ganhou apenas de 2x0. O São Paulo só foi finalizar os 80 minutos do segundo tempo. Jogou lá, se retrancou, foi buscar o empate e acabou conseguindo. E vai decidir em casa. Vamos atualizar todos os jogos de ida nas oitavas de final da Libertadores da América. O Grêmio que fez 2x1 no Fluminense, São Lourenço 1x1 com o Atlético Mineiro. O Colo-Colo 1x0 no Júnior, o Penharol 4x0 no The Strongest, abriu uma boa vantagem. O Tajeres de Córdoba perdeu de 1x0 para o River Plate. Um grande resultado no River Plate, nesse time enjoado do Tajeres. O Botafogo 2x1 no Palmeiras, um mérito gigantesco. E o Nacional 0x0 com o São Paulo, nesse jogo que o Nacional dominou. Mas o tricolor paulista conseguiu se defender das suas maneiras e o Flamengo deu 1x0 no Bolívar. Esse sim está um jogo mais aberto, acredito,
que não tem nada decidido tirando o jogo do Penharol com o The Strongest. O torcedor do Flamengo comemorou a vitória ontem, mas ficou muito preocupado porque o Flamengo não jogou bem, ganhou apenas de 2-0, e assim, vai jogar na altitude, onde é muito difícil. Os times brasileiros, Juan, já foram lá e na maioria das vezes voltam de lá com derrota. Então o torcedor do Flamengo está preocupado. O Flamengo do ano passado ganhou apenas de 1-0 da equipe do Paraguai, que falhou o nome agora, do time Paraguai que tirou o Flamengo no ano passado, o Olímpia. Então ganhou de 1-0 e acabou sendo eliminado lá no Paraguai. E assim, acredito, Juan, que é mais fácil o Bolívia tirar o Flamengo do que o Olímpia. Tá certo? Por conta da altitude, e o Flamengo tem muitas dificuldades em jogar na altitude. Tanto que nunca ganhou em La Paz. Exatamente. Que é onde vai jogar. Só 4 times brasileiros ganharam em La Paz, Juan. Então é muito difícil, é muito complicado. Eu estava até, Juan, dando uma olhada hoje, assistindo alguns comentários, alguns programas nacionais, e o que eles falavam que 13 vezes que os brasileiros foram lá, eles retornaram com a derrota de 1 gol. O Flamengo pode perder com 1 gol. De 2 gols, Juan, também muitos times foram lá perdendo 2 gols. De 3, nunca um brasileiro foi lá e perdeu de 3 gols. Já perdeu de 4 e perdeu de 5. Então, o retrospecto não é favorável, tá certo? Então vamos ver o que acontece. O Flamengo deve poupar jogadores contra a equipe do Botafogo e guardar o time para esse jogo muito difícil. Acredito que o Flamengo faz mais um gol ali, Juan, tinha ficado mais tranquilo. Então é muito complicado, mas vamos torcer, né? Vamos torcer que o Flamengo possa segurar a força, principalmente do jogo aéreo do Bolívia, e trazer essa classificação, mas tá difícil. O torcedor do Flamengo está meio preocupado, e principalmente depois da contusão do Pedro e do seu reserva. O Gabigol entrou e também acabou se contundindo. Nós vamos de Carlinhos, vamos jogar com Carlinhos, um jogo desse daí é realmente complicado. Mas vamos torcer, né? O torcedor do Flamengo está preocupado, diria até assim, está com medo, mas nós vamos com certeza torcer que o Flamengo traga essa classificação. Na Sula, Juan, teve jogos também entre brasileiros, alguns com resultado interessante, mas teve alguns que perderam. O Juan vai atualizar os jogos de ida da Sul-Americana. O Huachipato perdeu de 1-0 para o Racing Clube, o Red Bull Bragantino perdeu de 2-1 para o Corinthians, que na Sul-Americana já está confirmado que vira outro time. O Rosário Central 1-1 com Fortaleza, com uma pintura do Marinho. A LDU de Quito perdeu de 2-1 para o Lanús. O Palestino 2-2 com o Independente Medellín. O Atlético Paranaense 2-1 no Belgrano de virada. Libertar 1-1 com o Ameliano. E o jogo dessa Sul-Americana até o momento, que é o Boca Juniors, fez 1-0 no Cruzeiro. Cavani. Juanzinho, com isso, né, como eu falei, né, alguns times abriram vantagem, mas a maioria deles não tem nada decidido nessa Sula, né? Na Libertadores a gente viu ali a equipe do Penharol se destacando, ganhando e ganhando fácil, e acredito que já está classificado, mas na Sula, Juan, realmente está tudo aberto, né? Agora eu faço como aquele comentarista, pode dar qualquer coisa aqui, inclusive nada. O Racing é o que mais se distanciou. É porque ganhou 2-0 fora de casa, vai decidir no solo argentino. Então, realmente, o Racing abriu vantagem. Falar no futebol argentino, a gente teve um jogo valendo pela rodada número 11 da Liga Profissional. Apenas um jogo para completar a rodada. O Tigre que perdeu 2-0 para a equipe do Godoy Cruz. Com isso, o líder é o Poçante Huracan. Isso, depois de 10 rodadas, o líder é o Huracan. Vamos ver o que acontece. Tem rodada completa nesse final de semana. E temos o nome do hino de hoje. Juan, hoje a gente vai fechar com o hino do Real Madrid, a La Madrid, aqui no Barro Preto, tem muitos torcedores do Real Madrid. Destacar, tem nós aqui, né? Tem muitos, tem o Abdias também, o Abdias torce Real Madrid, tem a galera boa aí. O Real Madrid, Juan, começou a festa, né? Já está com o Mbappé, bom time, e o Mbappé já chegou fazendo gols. Uma final com um bom time, Juan, da Atalanta, bem treinada pelo Gaberini, 2-0 para a equipe do Real Madrid. Real Madrid ganha o seu primeiro de título de prováveis 7. Não, 7 seria bom demais, mas é quase improvável, né? Quase improvável. Tem outros bons times, mas o Real Madrid com certeza vai brigar
por vários títulos, e ganhou o primeiro, né? O primeiro campeão europeu, tá certo, Juan? Esse time que já superou o Galácticos, né? Conquistou um título. É o Juan brincando aqui com os Galácticos, é a versão número 3 dos Galácticos, né, Juan? O Juanzinho, a falar em Real Madrid, já vai começar a fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa, Juan. E a gente teve... Na verdade, uma espécie de campeonato. É o Super, né? É um super campeonato, é 9 jogos para cada... Não, 8 jogos. Aí, Juan, já teve algumas fases preliminares e a gente teve a penúltima, o Juan vai atualizar os classificados. Pois é, o Rangers, que eu estava torcendo demais que se classificasse, acabou perdendo de 1-0 para a boa equipe do Dinamo de Kiev, sem brasileiros jogando na Ucrânia, atualmente, mas os times continuam fortes por lá. Passou o Dinamo de Kiev, o União Saint-Nicolas perdeu de 1-0 para o Slavia Praga, passou o Slavia Praga, o FC SB, que é o Steaua Bucareste, perdeu de 3-2 para o Sparta Praga. Temos os dois times de Praga concorrendo à vaga na Champions League. O Ferencváros empatou em 1-1 com o Midtjylland, passou o Midtjylland. E aqui temos, senhoras e senhores, um 7-2, que estava 3-2 até a prorrogação, mas o Karabakh foi lá e fez 4. Acabou 7-2, Karabakh do Ludogorets, passou o Karabakh. O PAOK perdeu de 4-3 para o Malmo na prorrogação também. O Twente empatou em 3-3 com o Salzburg. Até pensei que o Salzburg tiraria de letra, mas não foi bem assim. O Fenerbahçe 1-0 no Lille, e o Lille fez um gol salvador na prorrogação. O Apoel 0-0 com o Slovo Bratislava, passou o Slova. E o Bodo Glimt 4-1 no Jagiellonia, esse sim passou com facilidade. Eu sou fã do Bodo Glimt, dá trabalho. Ô Juanzinho, em anos anteriores, antes dessa reformulação, saíam 5 times classificados para a fase de grupo, agora são 7, tá certo? Então só falta um confronto, só falta um mata-mata, são 2 jogos, para a gente conhecer. Cada confronto desse sai um time para a fase de grupos, e o Juan vai atualizar os 7 confrontos. Destaque aqui, Juan, assim, até o ano passado, Juan, a gente tinha times tradicionais, bem tradicionais, time forte nessa fase, mas por conta agora aumentou a quantidade de times, aí a gente vê aqui times de segunda prateleira. Justamente o Bodo Glimt vai jogar contra a Estrela Vermelha, o Lille com o Slavia Praga, o Dinamo de Zagreb com o Karabakh, o Young Boys com o Galatasaray, o Midtjylland com o Slovan Bratislava, o Malmo com o Sparta Praga, o Dinamo de Kiev com o Salzburg. O bate-bola vai ficar em cima da mesa dessa vez? Não vamos optar agora não. Não, eu acho que acredito que passa o Bodo Glimt, de Lille e Sparta Praga, não, Slavia Praga. Acredito que o Lille. Para mim, o Karabakh e o Dinamo Zagreb passa o Dinamo Zagreb. Para mim, o Galatasaray vai passar do Young Boys. Para mim, o Midtjylland vai passar pelo Slavia Bratislava. Para mim, o Sparta Praga passa do Malmo. E o Red Bull Salzburg, que é a matriz, Juan. É a matriz, tem várias filiais, inclusive o Red Bull Bragantino. O Salzburg, acredito que classifique. Ele que já teve melhores momentos, mas acredito que mesmo assim vai passar e classificar para a próxima fase, tá certo? É o bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A gente agradece nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook. O Dedé, Juan, o Dedé acompanha o bate-bola no YouTube, tá certo? No YouTube, um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. Cruzeirão da Massa se preparando para o jogo de amanhã lá na Arena Juremal. Mandar um abraço mais uma vez para todos os torcedores, jogadores e o treinador Levi da equipe do Cruzeirão da Massa. Juan, começou La Liga, Juan, La Liga de volta. Real Madrid estreia no próximo domingo. Próximo domingo a gente teve nessa quinta-feira, também conhecido como ontem, 2 jogos, Juan. Atlético Bilbao empatou em 1-1 com o Getafe e o Betis 1-1 com a equipe do Girona. Juanzinho. A gente teve também, Juan, na Inglaterra e na Alemanha Inglaterra, na Alemanha e na Itália, sempre eles começam, Juan, com a Liga, né? E na Inglaterra é a Liga, é a Copa da Liga, que envolve os times da Premier League, da Championship, da terceira, quarta, quinta, todas as divisões lá da Inglaterra. E o Juan começa, Juan, nas 32 avos de final. O Juan vai falar só os classificados, Juan. Certamente, porque foram muitos jogos. O Stoke passou o Leyton Orient, o Blackburn passou com 6-1 graúdo, o Barrow passou o Bolton, passou o Coventry, o Wimbledon, o Blackpool 4-0, o Queen's Park Rangers passou o Cardiff City, o Birmingham, o Colchester
surpreendeu, eliminou a equipe do Reading, o Crawley passou, o Derby passou, o Fleetwood, o Grimsby, o Huddersfield, o Harrogate, o Wycombe, o Norwich, o Oxford United, o Millwall, o Preston, o Rotherham, o Doncaster, o Shrewsbury, o Swansea, o Tranmere Rovers, o Walsall, o Watford, o Barnsley, o Sheffield United, o Sheffield Wednesday, o Plymouth e o Middlesbrough. Ufa, Juan, muitos jogos, muitos times classificados. Lembrando, Juan, que já entre os times da Premier League, né? Alguns times da Championship já entraram, mas por conta de sorteio já entre os times da Premier League, essa competição, Juan, que envolve, como eu falei, todos os principais times da Inglaterra. Os 92 das 4 principais divisões. É sim. O Ronzinho, na Copa lá da Argentina, lá aconteceu um jogo, depois de 3 semanas aconteceu outro, e nesse meio de semana a gente teve mais 2. Lembrando que nós estamos nas oitavas de finais. Temos o Tajeres, não é o mais tradicional, é só o Tajeres mesmo. Mas mesmo assim, Juan, acho que se fosse o original, tinha goleado, né? O Banfield não tem vergonha, acabou perdendo e está fora, Juan. O Tajeres que eliminou um campeão argentino, não de maior prateleira, mas eliminou o Banfield, um mérito para um time de terceiro, se eu não me engano. Passou nos pênaltis e o Argentinos Júnior perdeu para o Huracan, que está bem na Copa e está bem na Liga Argentina, o Huracan, que certamente pode surpreender se os outros não tomarem cuidado. Passou para as quartas de finais da Liga, da Copa da Argentina, e é o líder, depois de 10 rodadas, daí a equipe do Huracan fazendo história. João, a gente está quase no final do bate-bola, como eu falei, a gente faz o bate-bola às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, mas agora, quando tem jogo na Areninha às sextas, a gente vai um pouquinho mais cedo. E às segundas-feiras já é certo que a gente está fazendo mais cedo por conta do treino dos veteranos da Areninha. Então vamos falar de Premier League, Juan. Teve estreia hoje e me parece que o Juan veio contente do programa que deu Manchester United, Juan. Como foi o jogo, Juan? Exatamente, no jogo pegado contra o Fulham. Achamos o gol Salvador Zirkzee, 86, ele que veio diretamente do Bolonha. O Bolonha que está na Champions e o Manchester não está. Temos aqui Ipswich Town e Liverpool. Isso jogos da manhã, o resto da rodada. O Manchester United que ganhou o seu jogo, né, Juan? E dorme na liderança, pode ser a primeira vez e a única que assume ela no campeonato. O Ipswich Town vai jogar contra o Liverpool, jogos de amanhã. O Arsenal contra o Wolverhampton, o Everton com o Brighton, Newcastle com o Southampton, o Nottingham com o Bournemouth, o West Ham com o Aston Villa. Dia 18, o Brentford com o Crystal Palace, o Chelsea com o Manchester City. Dia 19, o Leicester retornando à primeira divisão. Esse grande time do Leicester vai jogar contra a equipe do Tottenham Hotspurs. Ô Ronzinho, já chegando no final do bate-bola, a gente falou de Liga dos Campeões da Europa, as fases preliminares, e a gente teve muitos jogos, Juan, da Conference League e da Liga Europa, mas a gente não pode deixar de falar de um jogo que aconteceu lá no campo do Ajax. Johan Cruyff Arena. Exatamente, Johan Cruyff Arena. Um jogão de valor. O Ajax tinha ganho fora de casa, 1-0, e foi decidir em casa. Tomou o gol, Juan, já quase nos acréscimos, e fomos para as penalidades. Esse gol que vale relembrar também que é a reedição de final de Champions. Então nós fomos para as penalidades, Juan, e pasmos, senhores, a gente teve 17 cobranças para cada time e o Ajax acabou se sagrando. Aliás, passando de fase. O Ajax, né? Com 6 match points, né? Teve 6, exatamente. O outro time, Juan, não teve nenhum, né? O Panathinaikos não teve nenhum. O Panathinaikos, que é do Arão. O Willian Arão joga nesse time. E interessante, Juan, que na quinta cobrança, na série de 5, o cara teve a chance, o primeiro match point do Ajax acabou perdendo. E ele teve a chance de finalizar depois que todos os batedores, inclusive o goleiro, tinham batido. Ele teve a chance de novo de fechar. E o que aconteceu? Ele, muito ansioso, acabou perdendo novamente. Mas na cobrança seguinte, o Ajax acabou ganhando a vaga. Esse cara que provavelmente, não sei se o primeiro, mas com certeza um dos únicos jogadores que teve 2 chances de fechar uma cobrança de pênalti, se não fechou. Pior do que só o Palermo perdendo 3 pênaltis em uma partida. Não, mas eu acredito, Juan, que na história do futebol, pode pesquisar, eu acho que não tem. O cara tem a chance
ok, bater 2 vezes acontece, né? A gente teve uma final de Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, que a gente, todo mundo bateu, não foram os 11, porque tinha tido uma expulsão. Aí foram 10 cobranças, aí depois teve mais 2 cobranças, repetido a série, e o Flamengo acabou perdendo e sendo eliminado. Mas aí o cara tem a chance, na 5ª cobrança, de fechar, e acontecer na cobrança dele, porque o Ajax repetiu os batedores, teve a chance e o cara perdeu novamente. Acredito que isso daí é algo inédito no futebol. Hoje, para fechar o bate-bola, a gente teve, né, Copa da Alemanha, Juan, e os times da Bundesliga, Juan, quase tinha zebra na primeira rodada. Acabou não acontecendo as zebras. Todos foram para as penalidades, né? Os 3 primeiros jogos foram para as penalidades, mas teve aqui, Juan, a equipe do Hoffenheim, que é da Bundesliga, estava sendo eliminado, acabou empatando e levando para as penalidades. Pois é, aqui como os jogos são menos jogos, podemos dizer que todos os jogos, o Hallesch empatou em 2-2 com o St. Pauli, que é Bundesliga sim, e ganhou o St. Pauli na prorrogação. O Herren 1-1 com o Mais, e o Mais fez 2 gols na prorrogação também, 3-1, e o Wolfsburg Kickers da 3ª divisão estava ganhando do Hoffenheim, só que o Hoffenheim empatou, levou o jogo para os pênaltis e acabou ganhando os pênaltis. E aqui, sem nenhuma surpresa, o perdeu de 4-0 para a equipe do Bayern. O Bayern que não cometeu o mesmo erro de ser eliminado por um time de terceiro. Juan, o Bayern, né, que nas últimas competições tem sido eliminado. No início, a equipe, alguns times, né, os principais times, amanhã muitos jogos valendo pela essa competição. E a gente vai finalizar com o hino do Real Madrid, Juan. O nosso destino já iremos para a Areninha. Tem lá amigos do Ronaldo contra amigos do DJ, jogão de bola, né, Juan? É uma prévia do que vem aí, o primeiro campeonato na Areninha, aqui no Barro Preto, dia 24. Cruzeirão da Massa e Novo União. O jogo das 18 horas, das 19 horas, teto solar contra a equipe Amigos. Amigos, né, Juan? Amigos do futebol. Acabei esquecendo do time, não estou com o celular agora, mas depois a gente atualiza direito. Na hora que a gente falou dessa competição, a gente trouxe bem direitinho, tá certo? Nesse final de semana, vamos ficar atentos que vai acontecer tudo de importante no futebol, aqui no Brasil, futebol amador também, e também no futebol mundial, futebol europeu, voltando às principais competições. Fica agora com o hino do Real Madrid campeão da Supercopa da UEFA, e na próxima segunda a gente retorna com mais um bate-bola. Agradecer mais uma vez os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e também no YouTube. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, club castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.